Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por nos conceder mais essa oportunidade. Nós vamos dar continuidade a essa subsérie dentro dos discípulos de Jesus Cristo, né? Essa subsérie chamada Aparelhamento Cristão, que engloba aí mais ou menos 3 lições de toda a revista que nós tínhamos, que estamos, na verdade, adotando. Nós vamos começar lendo no livro de Salmos. Salmo de número 40. Salmo de número 40, vamos ler do verso 4 até o verso 10. Salmo de número 40, versos de número 4 até o verso de número 10. Essa primeira leitura estaria fazendo. As que estão dentro do estudo, dentro do corpo, eu convido os irmãos. Mas vamos lá, Salmo 40, a partir do verso de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui, venho no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que, através dessa confiança, expressa diante da grande congregação, diante da sociedade, diante dos homens, as verdades, a vontade, a justiça de Deus. Vamos lá. Recapitulando, né, o que a gente falou na semana passada, foi mais um estudo introdutório, fizemos uma introdução falando sobre essa questão dessa temática, o aparelhamento, né, que muitas das vezes esse tema é mais associado quando uma pessoa toma caso de empresas e governos, né, toma para si e usa em seu benefício próprio. E começamos a falar sobre isso, né, mas que dentro do que nós estávamos propondo, o aparelhamento cristão tem uma outra temática, que é você pegar aquilo que você está escutando, aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus está pregando e aplicar na sua vida, né? Então você se aparelhar das verdades fundamentais do cristianismo. Falamos sobre isso, né? Falamos o que seria o cristianismo. O cristianismo não é um sistema, o cristianismo não é um governo, o cristianismo é uma verdadeira mudança de vida, né? Você sair de um estado e ir para um estado melhor, basicamente. Falamos sobre o cristianismo e a religiosidade, né? Que é um dos grandes males do nosso tempo atual, onde, por causa da massividade do cristianismo ou da disseminação, não foi observado ou não tem sido observado com atenção que é necessário pregar, é necessário estabelecer doutrina, é necessário saber os pontos fundamentais da fé, porque senão as pessoas só vão simplesmente se conduzir dentro de alguma coisa que elas entenderam ou aprenderam, e por isso que nós temos tantos escândalos deste mundo, porque muitos cristãos não sabem os fundamentos da sua fé. Dentro desses perigos, né, falamos sobre uma vida mecânica, né, só faz aquilo que é ritualístico, né? Sempre as mesmas coisas, da mesma forma, né? É como se fosse aquela oração mecânica no sentido assim obrigado, Senhor, por este alimento, te agradeço porque nunca tem faltado, leva a quem tem fome, em nome de Jesus, amém. Né? Bem rígida, vamos dizer assim. Falamos sobre uma vida cristã manipulada, né, como uma pessoa não conhece os pontos fundamentais da fé, como uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela acaba se tornando massa de manobra
por pessoas que interpretam e desvirtuam a Bíblia, e está cheio de exemplos aí, né, que tentam manipular uns aos outros. É um grande mal dos nossos dias, né, principalmente por causa da disseminação por meio da internet, né. Uma pessoa fala uma coisa e leva um monte de gente como seus seguidores, né. Falamos também sobre uma vida cristã vazia. A pessoa está ali só para se sentir bem, para se sentir salva. Não, estou aqui cumprindo, estou fazendo isso daqui, mas sua vida é vazia, infrutífera, não tem verdade, não tem sentido, não tem sentimento, não tem razão nem emoção na sua própria vida ligada ao Espírito Santo. Ok? Hoje nós vamos dar continuidade a tudo que a gente falou e vamos começar abordando a questão de um relacionamento com Deus. E por isso que nós cantamos tantos hinos com essa temática. Relacionar-se com Deus. Relacionar-se significa o estabelecimento de um vínculo, uma ligação e até mesmo uma dependência entre indivíduos. Você faz parte de uma igreja, você se relaciona com aquela igreja, você tem um vínculo com aquela igreja, você se relaciona com os membros, com os irmãos daquela igreja. Então você tem um ato de ligação, e isso fica muito evidente quando nós chamamos uns aos outros de irmãos, né? E é claro, uma própria questão de dependência, né? A igreja depende de você individualmente, coletivamente, você depende da igreja dessa forma. E isso se aplica com Deus, ou seja, nós precisamos estabelecer um vínculo, uma ligação e uma dependência com Deus. A própria definição de religião, em latim religare, o pastor Enoque até fez esse comentário na última terça-feira, em sua etimologia transmite o sentido de criar um vínculo, ou seja, ligar novamente o homem e o divino, né? Formar essa ligação, essa dependência um com o outro. Então, relacionar-se com Deus é você criar uma verdadeira dependência de Deus. E curiosamente, né, muitas das vezes a gente pensa só em dependência de Deus quando nós estamos em maus lençóis, né, como quando nós estamos em situações difíceis. Aí a gente, né, quer criar cada vez mais um vínculo com Deus. Mas quando nós estamos numa calmaria, né, muitas das vezes se esquece dessa dependência e quer andar por si só, né, quer andar com seus próprios passos. Em princípio, é necessário entender que a conversão, né, é simplesmente o primeiro passo para uma vida cristã. Nós comentamos um pouco na última terça-feira sobre conversão. Mas conversão é só o primeiro passo dentro de uma caminhada, dentro de uma vivência, de uma vida cristã. A essência da conversão está no convencimento por parte do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Que a conduta da vida natural, essa vida que nós estamos vivenciando, que nós estamos desfrutando sobre a face da terra, está errada. E que a condenação da alma e do corpo é certa. Ou seja, o Espírito Santo convence o homem de que o que estamos aqui, que achamos de forma tão natural, ela é uma conduta errada. Né? Ela é uma conduta que confronta a Deus, e por isso a necessidade da conversão. Romanos 6:23 é extremamente conhecido, mas vamos lá, também Romanos 8:6, a parte A, Mateus 10:28 e Apocalipse capítulo 20, verso de número 15, por favor. Porque o salário do pecado é a morte. Falando sobre isso, o salário do pecado é a morte. Romanos 8:6, por favor. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. E nós sabemos que todos que estão debaixo desse sol, eles se inclinam para alguma situação, para algum desejo, para alguma conduta que a carne, né, está ali direcionando. Né? Todos nós somos tentados, todos nós somos provados, sabemos muito bem disso. Mateus 10:28.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o Espírito Santo, através da pregação que anuncia que o homem necessita de conversão, fala: olha, vocês precisam temer não somente aqueles que matam o corpo, mas aquele que mata o corpo e a alma e faz perecer no inferno. Então, tenha a soberania divina, tem aquele a quem tem que se prestar contas, né? Apocalipse 20, verso de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é só você ter um sentimento ou acreditar que está salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. E quem escreve o seu nome no livro da vida não é você próprio. Você não vai lá e manda um memorando para o céu e pede a inclusão no livro da vida. Quem é inscrito no livro da vida é aquele que foi perdoado, que foi lavado no sangue do Cordeiro, aquele que mudou a sua vida de um estado de morte para um estado de vida, observando os mandamentos e tentando viver da forma melhor possível. E isso se dá com relacionamento com Deus. Aquele que não é achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo, enxofre. O convencimento pelo Espírito inicia um processo básico de aceitação ou até mesmo recusa. Isso se dá pela questão filosófica a respeito da verdade real. Nós acreditamos, ou muitas das vezes a gente tem uma ideia, né, quase que uma utopia de que o Espírito Santo agir na vida de uma determinada pessoa, aquela pessoa vai simplesmente aceitar. Não é necessariamente isso. A apresentação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, permite que a pessoa aceite ou recuse. Falamos sobre isso na semana passada, a questão até mesmo da liberdade que Deus concede a nós. E, de certa forma, eu fiquei até assustado porque esse estudo está feito há muito tempo e está casando diretamente com a ministração da pregação de domingo à noite, como está muito junto e paralelo. Se eu tivesse revisado o estudo e depois feito a pregação, eu poderia dizer, né, que fui influenciado, mas como eu vim revisar o estudo hoje, depois da pregação, fiquei até mesmo assustado, vamos dizer assim, uma falta de uma palavra melhor, como eles estão intimamente ligados. Então é o seguinte, esse processo permite o homem, pela sua liberdade, aceitar ou não a ação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo. Vamos em João 18, 38, que tem uma questão interessante sobre a questão da verdade real. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Alguns dias atrás, semanas para ser mais exato, eu estava assistindo uma palestra do INPA, Instituto de Matemática Aplicada, né, onde formam as sumidades na área de matemática aqui no Brasil, e estava tendo um debate sobre essa questão da verdade real, e o catedrático lá que estava ministrando a palestra estava falando sobre isso, que não existe a verdade real contada por outro, só existe a verdade real se estiver no ato. E é justamente essa questão aqui que está sendo abordada. O que seria a verdade real? Há uma discussão sobre a verdade real. O campo jurídico, né, porque isso vem já de muito, muito tempo, nos ajuda a entender isto que acontece no campo espiritual / racional da conversão. Ou seja, há uma grande discussão sobre a verdade real e, novamente, é o campo jurídico que você vai conseguir um melhor entendimento sobre o que seria a verdade. A mesma verdade aqui que Pilatos está tentando referenciar. Né? Ele está tratando de uma questão não só espiritual, ele está tratando de uma questão filosófica que vem de debates muito antigos. A discussão dentro de um processo judicial é que nenhum juiz pode estabelecer a sentença com base nas provas apresentadas alegando uma verdade real
Ou seja, o que está dizendo aqui? As provas, depoimentos e afins são verdades processuais apresentadas. A verdade real só existe no ato da ação, já que ninguém poderia de forma absoluta transmitir essa verdade real sem algum grau de interferência. Qual é a discussão sobre essa questão da verdade? Quando você vai contar um fato que aconteceu, um fato que você presenciou, você não pode, dentro do campo jurídico, estabelecer aquilo ali como algo que realmente aconteceu. Você vai estabelecer os juristas, o advogado, procurador, promotor, seja lá aqueles que estiverem envolvidos, vão apresentar aquilo ali como uma verdade processual. Por quê? Porque existe essa discussão dizendo que somente no ato, naquele momento, que você poderia analisar o que é a verdade. Depois que passou o momento em que você está contando, que você está apresentando um testemunho, apresentando uma prova, aquela prova, aquele testemunho já teve um grau de interferência. Por quê? Porque passou por você, pessoa. Você tem juridicamente aqui no caso, ou que você está alegando como uma verdade, ok? Então é essa discussão que está se apresentando. Então, testemunhos, provas, depoimentos, seja lá o que for, só pode ser colocado de uma forma processual, e aí é analisado o conjunto, ok? Em resumo, e aplicando no campo da conversão, a palavra da pregação é apresentada pelo Espírito Santo e, entre aspas, julgada pelo ouvinte. Este pode ter certo entendimento que aquilo é a verdade, mas se houver o princípio da dúvida, ele pode ter duas condutas: negar ou aceitar pro forma, para se livrar daquela situação embaraçosa, né? Já que alguém pode estar agindo como terceira via na tentativa de obrigá-lo a aceitar aquilo ali. Quando a palavra da pregação é anunciada e o Espírito Santo começa a agir na nossa mente, no nosso coração, cada um de nós, começamos a julgar aquilo ali, porque nós somos seres racionais, e é aí que mora a importância de uma vida cristã ativa, porque senão você é simplesmente manipulado, porque senão você simplesmente vai na cabeça dos outros. Você precisa raciocinar, você precisa ser, né, como muitos gostam de citar, os bereanos, né, ficar analisando, comparando, verificando tudo. Então essa palavra, ela é julgada por nós. E se a pessoa, não, isso é a verdade pura e simples, ela aceita. Se ela está com algum tipo de dúvida, em geral acontecem essas duas situações. Ela nega, não quero isso para minha vida, nunca mais volto na igreja, ou não aceita nada, ou tipo assim, né, quem nunca, né, já presenciou isso, né? O visitante não quer aceitar Jesus, não, só tinha um visitante na igreja, aí o visitante fica assim, né, ele pode dizer, né, vou só por ir para se livrar daquela situação. Então, é isso que nós estamos falando. A palavra, ela é racionalizada por nós e apresentada pelo Espírito Santo, e aí há esses caminhos a serem percorridos por cada indivíduo. Ok? Entenderam? Creio que sim. Dentro da teologia e do campo jurídico, é conhecida a expressão judicium contradictionis, ou julgamento das contradições. Você escuta isso muito nos jornais, você escuta isso muito no canal da Justiça, se você tiver acesso. Isso é chamado de embargo declaratório, que visa esclarecer pontos obscuros, omissos, contraditórios, ou para corrigir erros materiais de decisões judiciais. O ponto-chave na conversão é que a fé é produzida através da palavra da pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas ela necessita, essa ação no ser humano necessita que a razão julgue a verdade recebida. É importantíssimo isso. E neste momento, o impossível, o incrível, que não se pode crer sumariamente,
senta-se no banco dos réus. Ou seja, o Espírito Santo, ao agir, vai trabalhar nas nossas vidas, e aí nós vamos analisar isso daí e vamos tentar entender se aquilo que está falando, um homem que subiu na cruz, que foi pregado numa cruz, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, né? O impossível. O Deus que se fez carne, o impossível, né? O incrível, vai ser analisado por nós. E isso é extremamente importante para que nós tenhamos que fé verdadeira, fé que tenha lastro, para que nós possamos enfrentar o mundo e a sociedade sabendo no que está sendo, no que se está crendo, naquilo que se está anunciando. E aí entra o salmo: não retive a minha justiça diante da a tua palavra diante da congregação, não fui omisso de falar a teu respeito, porque eu creio e entendo o que eu creio. Ok? Quero ler, por favor, todos os três textos: Romanos 10, 9, João 12, 38 a 43 e Mateus 10, 32 e 33, por favor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja que aqui Paulo, ele apresenta duas ações. Não é só confessar de boca, porque muitos confessam de boca. Muitos tomam o nome de Deus em suas bocas, mas têm uma vida, né, que não precisa ser declarada. E ele fala: em teu coração creres. Né? Então, você tem que ter uma verdadeira razão, um verdadeiro conhecimento, um verdadeiro entendimento, ter uma fé verdadeiramente alicerçada. Por que que eu creio? E meu coração está firmado nisso porque tal coisa. João 12, 38 a 43. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você está vendo aqui uma aplicação da profecia de Isaías, João tratando sobre isso, e fala: olha, muitos dos principais creram nele, mas não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Então veja que o Espírito Santo convenceu, veja que a razão trabalhou e fez com que essas pessoas aceitassem o impossível, aceitassem a mensagem de Jesus, mas a ação foi diferente. Não confessaram, porque amavam a glória dos homens e não a glória de Deus. Então veja que há um julgamento. A pessoa pode crer e mesmo assim agir propositadamente contrário. Mateus 10, 32 e 33, por favor. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. O confessar aqui não é simplesmente existe um Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele está falando de algo muito mais intenso, de algo muito mais vívido. O confessar-se, ter um relacionamento, com confessar que se crê verdadeiramente que mudou a sua vida a fim de agradar a Deus. Então, aquele que me confessar diante dos homens, e não é só de palavras, é de ações, motivações, como nós falamos, né? Semana passada, Jesus também o confessa diante do Pai. Se tiver a conduta contrária, Jesus também vai falar: ó, isso aí é bode, né? Em vez de ser das ovelhas, estes aí são dos bodes, aqueles que falavam que me conheciam, que me amavam, mas que andavam de uma forma
e testemunhava a meu respeito de uma outra forma. Então, é isso que ele está tratando. Coloca-se, racionaliza-se, pensa-se e veja como você se relaciona com Deus. Ok? A razão, que a gente já falou tanto, né? A alma, o eu, é algo extremamente complexo e importante dentro da visão de relacionamento com Deus. Racionalizar e saber quem Deus é, saber a sua palavra, saber a sua doutrina, saber conduzir a palavra de Deus na aplicação no dia a dia é algo muito complexo, porque isso mexe com o nosso próprio eu, a nossa própria pessoa, né? A natureza humana, continuando, o indivíduo só pode ser acessado se ele permitir. E essa permissão é condicionada a cada item constituinte do eu. Ou seja, Deus só trabalha onde você permite. Deus não arromba a porta, Deus não é um ladrão para entrar na janela. Deus trabalha onde você permite. Simplificando, Deus só entra no coração se for convidado. O Senhor só trabalha nas áreas problemáticas da natureza humana se for permitido. Você tem que conceder a permissão de Deus. E muitas das vezes a gente está sofrendo, as pessoas estão sofrendo por situações que elas querem carregar no bolso. Mas não permitem que Deus trabalhe, que Deus entre naquela situação, que Deus modifique, que Deus faça a obra por completo, porque aquela situação é dolorida, aquela situação é de apego àquela pessoa e ela não quer simplesmente liberar nas mãos do Senhor, não quer que Deus, de uma forma bem coloquial, coloque, meta a colher. Né? Não quer deixar Deus tratar nisso. Deus só trabalha nas situações, nos pontos, se for permitido por cada um de nós. E quanto mais rápido nós aprendemos isso, mais rápido nós passamos para outra lição de Deus em nossas vidas. Deus, de uma forma bem curiosa, Deus é um perfeito cavalheiro. Ele não vai arrombar, ele não vai fazer se não for permitido, ele não vai entrar se não for convidado. Quem faz essas coisas contrárias é o inimigo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Mas vamos lá, por favor. Eu gostaria de ler Hebreus, nós vamos ler bastante o livro de Hebreus hoje. Hebreus 3, versos 15 a 19 e Mateus 11, 28 a 30, por favor. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Lembra lá da questão da dúvida, da razão julgar, né? Aceitar ou não aceitar, ou aceitar simplesmente pro forma. É basicamente isso. E o escritor aos Hebreus está falando muito bem sobre isso. Olha, o povo que viu a coluna de fogo, o povo que viu a coluna de nuvem, o povo que comeu o maná, não aceitou a palavra, antes endureceu a cerviz, antes provocaram o Senhor, provocaram seus corações, porque eles eram incrédulos, mas era um povo que viu e que o Senhor estava ali conduzindo e agindo no meio deles. Mas eles eram incrédulos e não permitiu que Deus trabalhasse em seus corações. Mateus 11, por favor, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui tem vários convites, né, que o Senhor Jesus está colocando. Vinde a mim, é um convite, né? Você está cansado, você está oprimido? Vem até mim, é um convite. Toma o meu jugo, né? É um convite também. Tome o meu fardo e aprendei de mim. Novamente o convite. Olhem para mim e aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é um convite que Deus está fazendo. Ou seja, Ele só vai fazer isso
Se você quiser, se você permitir, se você aceitar, se você desejar. Se você não quer, ele não vai fazer. Se você não quer, não aceita, não permite, ele não vai fazer. Ok? O relacionamento com Deus não é somente uma prática espiritual do fideísmo. Ah, eu creio. Por que você crê? Não, eu creio porque eu creio. É simplesmente fé na fé. Não tem lastro, não tem razão. Eu não sei, eu só creio e ponto final. O relacionar-se com Deus não é isso, mas uma vivência entre fé e razão, onde a natureza humana, regenerada, busca tornar o mundo material e crível e aparente cada vez mais parecido com o mundo espiritual, ou seja, o reino de Deus. Relacionar-se com Deus não é ter uma fé vazia em si mesmo, mas é saber se aparelhar da palavra de Deus, é tomar a palavra, a doutrina, é tomar o Espírito Santo em seus corações, em nossos corações, e saber o que é. E saber o que o Espírito Santo, como o Espírito Santo faz, como o Espírito Santo age, como é que a palavra de Deus fala e como ela se aplica em nossas vidas. Ou seja, com essa vivência, com essa bagagem, nós estamos tentando e vamos tentar, da melhor forma possível, testemunhar e transformar este mundo, a sociedade, seja a micro, nossa família, seja onde trabalhamos, seja onde vivemos, onde nós moramos, seja na rua, seja na cidade, seja no estado, seja no país, da melhor forma possível, mais parecido com o reino de Deus. E é triste hoje ver que o nosso país tem tantos milhões se declarando cristãos, nosso país está desse jeito. Nosso país está uma bagunça, uma baderna, é corrupção, é fornicação, é todas as obras da carne manifestas e também mais um monte. E muitos cristãos envolvidos nisso, que se dizem cristãos, envolvidos nisso. Ou seja, fé e razão juntas, por meio do Espírito Santo, trabalhando em nós para que, através de nós, o mundo seja impactado pelo poder de Deus. Vamos lá nos 3 textos, por favor. Mateus 6:10, Romanos 14:17, depois Salmo 45, versos 6 e 7. Se possível, a parte A. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, não a verdade da vida cristã manipulada ou dos manipuladores, é a tua vontade aqui na terra como no céu. Exerça, Senhor, o teu querer aqui nessa terra, por meio da minha vida e por meio de onde eu estiver. É trazer o reino de Deus, não num sentido tão romântico como o cristianismo gospel anuncia, mas em verdade, em justiça, em palavra de Deus. Romanos 14, por favor, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? É isso aí. Não são as coisas materiais. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da autoajuda, da cura, ou o evangelho de igrejas que tem temática. Ah, aquela igreja ali só fala sobre restauração de casamento, aquela outra igreja, então eu vou nela. Meu casamento está ruim, eu vou naquela. Não, aquela lá fala sobre cura, então eu vou naquela. Não é temática. O reino de Deus não são coisas simples e materiais, é justiça, é paz, é vivência no Espírito Santo, relacionamento no Espírito Santo. Salmo 45, versos 6 e 7, por favor. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. O reino de Deus é isso. Odiar a impiedade, o que está sendo feito errado, as palavras torpes, as condutas erradas. Teu reino é um reino eterno. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, de coisas corretas, de coisas certas, de coisas justas. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. A cada manhã traz seu juízo à luz.
nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Sinfonias 3, verso de número 5, tema da pregação de domingo. Tu amas a justiça e nós devemos amar a justiça, praticar a justiça, fazer o que é correto, transformados, para transformar as pessoas que estão à nossa volta. Que adianta aceitarmos a Jesus, viver uma vida de convertido, mas fazer as mesmas obras que o mundo faz? Viver do mesmo jeito que o mundo faz, só celebrar as festas cristãs e ir no domingo para a igreja? Não adianta. Então é transformação deste mundo aparente, tentar levar cada vez mais o reino de Deus. Continuando. O novo nascimento. Então é necessário se relacionar com Deus, é relacionar-se com o Espírito Santo. É necessário vermos tudo isso e tentar trazer a vivência prática, a palavra de Deus e o Espírito Santo no dia a dia, no cotidiano. E isso necessariamente passa pelo novo nascimento, né? A história do fariseu Nicodemos é bastante conhecida, né? Jesus tratando de situações espirituais enquanto aquele homem ainda estava aprisionado no mundo físico de forma bastante evidente. Necessário vos nascer de novo. Como que um homem pode entrar no ventre da sua mãe? Como é que isso pode? Ou seja, Jesus estava falando de uma coisa e ele estava pensando em outra completamente diferente. Ou seja, Jesus falando de verdades espirituais e Nicodemos ainda, né, aprisionado ou balizado pelas questões físicas e visíveis. Um detalhe é muito importante ao observar a questão cronológica e a aplicação que Jesus faz. Vamos lá, por favor? João 3, verso 2 e depois verso 21. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu espero que os irmãos tenham visto o detalhe. Nicodemos queria ver Jesus, foi atrás de Jesus, mas é claro que ele não foi de uma forma bem tradicional. Ele foi num período específico. Ele foi ter de noite com Jesus. Ou seja, ele queria conversar, ele queria entender, vamos colocar assim, eu queria analisar aquele homem que estava fazendo grandes coisas naqueles dias. Estava querendo ver se realmente era o Messias, não sei, se era realmente um grande profeta, o que passava especificamente na cabeça de Nicodemos. Mas ele foi ter de noite. E Jesus vai tratar de várias questões aí, e lá no verso de número 21 ele dá aquela cutucada. Nicodemos era um grande homem. Não é descartado isso, né? Era um homem de reputação. Mas Jesus vira e fala no verso 21, quem pratica a verdade vem para a luz. Enquanto aquele homem estava praticando um ato no período da noite, no período noturno, para que ninguém pudesse ver ele indo até Jesus, Jesus vem e fala, olha, quem pratica a verdade vem para a luz, para que todos vejam. Então, o novo nascimento, a nova conduta, a evidência da conversão e do relacionamento com Deus é praticado na luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, para que todos possam ver a diferença que você alcançou. Então, sai das trevas e vem para a luz. Procura Jesus e vive Jesus na luz. Ok? O novo nascimento significa que a pessoa aceitou a palavra da pregação, decidiu mudar o rumo trilhado e andar com o Senhor guiado pelo seu Espírito. O novo nascimento, quando a pessoa fala, eu nasci de novo, eu aceitei aquilo que era impossível. Eu aceitei a pregação por meio do Espírito Santo. E eu vou mudar, conversão,
e andar com o Senhor. Ou seja, a pessoa saiu da escuridão da noite e foi para a verdade da luz. Um relacionamento com Deus foi criado, um vínculo com Deus foi criado, uma dependência com Deus foi criada que ultrapassou a barreira física e natural de domínio. Todos os homens sobre a face da terra, hoje, que já passaram ou que ainda vão passar, têm uma espécie, um nível de relacionamento natural e de domínio com Deus. Todas as almas são minhas. Está escrito no Ezequiel. A alma do Pai, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, isso é um relacionamento ou uma ação de domínio. Deus controla a vida do homem, porque Ele é o Criador. É uma relação natural. Mas agora, através do novo nascimento, uma ligação paternal é estabelecida, vista e reconhecida. Você cria um vínculo com Deus e as outras pessoas precisam ver a sua dependência, o seu vínculo com Deus através do novo nascimento. Quem dá testemunho da nossa vida cristã são os de fora, não nós ou qualquer outra coisa. São os que olham de fora e veem. Essa pessoa tem uma ligação, essa pessoa tem um relacionamento, essa pessoa é diferente. Qual que é a diferença? Jesus na vida delas. Qual é a diferença? Ela segue os mandamentos de Deus. Sai do natural e também entra dentro do espiritual. Queria ler alguns textos, por favor. A barreira física e natural, vamos lá, eu citei Ezequiel, vamos lá em Salmo 103, verso 19. Vamos em João 15:15, Mateus 6, 9 e 14, por favor. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar essa morrerá, porque o Senhor tem domínio sobre todos. Salmo 103, verso 19, por favor. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre toda a vida, porque Ele é o Criador. Isso é uma relação natural e de domínio. Mas aceitar, se converter e andar, cria-se uma ligação mais íntima. Vamos lá em João 15:15, por favor, depois Mateus 6, versos 9 e 14. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Veja que Jesus está falando ali aos seus discípulos. Vocês não são simplesmente aquele povo, servos do Senhor. Vocês são amigos, porque vocês escutam o Pai, porque vocês praticam o Pai. Vocês têm um vínculo, um relacionamento comigo e com o Pai. Então vocês são amigos. Igual lá, né? Vai falar sobre Abraão, amigo, né? Então é um vínculo de proximidade, uma ligação paternal. Mateus 6, versos 9 e 14, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Veja que Jesus ali, né, de certa forma, ensinando os discípulos, né, uma estrutura de oração e ele apresenta a figura do Pai. Vosso Pai. Não é simplesmente vosso Deus. Não é simplesmente vosso Senhor. É vosso Pai. É um relacionamento de paternidade. Na figura paterna, divina, de cuidado, de proteção, de amor, de ajuda. Tudo aquilo que nós conhecemos como molde paternal a gente encontra em Deus. Porque Ele não é simplesmente um ser divino. Ele é nosso Pai, que cuida, que ampara, que está sempre ali se apresentando e tentando, da melhor forma possível, nos prover do que é necessário. Então é uma ligação, um vínculo de amor, de família, né? Fazemos parte de uma família de Deus. Ok?
Essa ligação paternal, o novo nascimento, apresenta uma nova realidade de vida do indivíduo, onde as obras da carne são manifestas, que era um motivo de deleite, agora se torna uma guerra ferrenha, visando o afastamento e o pecado deliberado contra Deus. Ora, ao nascer de novo, ao se ligar ao Pai, a criar uma dependência, um relacionamento com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa nova realidade do novo nascimento, de uma nova vida, de um homem regenerado, ela se depara com aquilo que antes era o deleite dele quando ele estava em trevas, quando ele estava morto em seus pecados. As obras da carne, aquilo que fazia. E ao se deparar com essas situações, cria-se um desarranjo, uma situação extremamente difícil que visa nada mais nada menos te desviar do caminho, te visa abandonar a decisão que nós um dia tomamos. E você provavelmente conhece alguém que uma vez, né, eu aceito Jesus, mas por pressões do mundo, acabaram largando a Deus. Acabaram abandonando a Deus por causa de amigos que fazem chacota e qualquer coisa, porque você não quer mais frequentar certos ambientes e aí vira aquela confusão. Mas aquilo que era o deleite agora se torna algo extremamente penoso, porque você quer se afastar daquilo que desagrada a Deus. Queria ler os 4 textos, Gálatas 5:17, Romanos 6, versos 20 a 22, Romanos 8, 5 a 8 e depois Hebreus 10, 26 a 31, por favor. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne, né, se impõe, a carne luta contra o próprio espírito. Porque antes de aceitar a Cristo, antes da conversão, do novo nascimento, você se deleitava, nós nos deleitávamos nas coisas deste mundo. E há uma dependência, né? Há um vício nessa carne material, nesse material, das coisas que antes era deleite no mundo, mas que eram pecado, que eram coisas erradas. E aí há essa guerra ferrenha para que não façais as coisas que quereis. O que o coração quer, a mente quer, a fé, o espírito quer, mas a carne ainda deseja as outras coisas do mundo. E por isso que é uma guerra, por isso que é necessário se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Romanos 6, versos 20 a 22, por favor. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Antes nós estávamos em pecado, nós estávamos livres da justiça. Ok, a prática correta daquilo que Deus espera. A prática correta da vontade de Deus. Quando saiu servos do pecado, que coisa. Mas a gente aceitou a Jesus. Nós aceitamos sermos nova criatura, um novo nascimento. Desejamos ter uma ligação mais forte com o Pai. Então essas coisas agora nos causam vergonha, né? E aí fala, o fim delas é a morte, né? Então tem o vosso fruto para a santificação. Então essas coisas estão presentes, mas nós temos que ter uma vida firme, condizente com o novo nascimento. Novo nascimento. Romanos 8, 5 a 8, por favor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Como se busca ter um relacionamento com Deus? Como se busca
viver mais perto do Senhor? Como se busca apresentar um novo nascimento a todos aqueles que estão à nossa volta, praticando as obras da carne? Praticando aquilo que é a inclinação de um homem caído e que gera a morte. Muitas pessoas acreditam que pode ficar meio termo, meio santo e meio com o pé no mundo, e não é assim. Temos que se esforçar e pedir auxílio ao Espírito Santo e permitir, Senhor, eu tenho uma fraqueza no âmbito tal, me ajuda aí, me socorre aí, vai doer, vai, mas eu permito que o Senhor haja nessa situação, porque essa inclinação é para a morte, essa inclinação me faz ser inimigo teu, e eu quero ser teu amigo, como nós lemos em João 15:15, eu quero cada vez mais fortalecer o meu vínculo contigo. Eu preciso me inclinar cada vez mais para as coisas do teu Espírito, para as coisas do Espírito. Então, causa uma guerra ferrenha, e é difícil. Hebreus 10, 26 a 31, por favor. Porque Pois não, continue, pastor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez diz: O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando a gente falou sobre sistema de sacrifícios em estudos em tempos passados, nós falamos, né, que todo sacrifício era por um erro, por um deslize, por ignorância. Quando uma pessoa queria fazer determinada coisa, não existia sacrifício, porque ela quis fazer aquilo ali. Então era aplicada a pena sumária, capital, né? E é basicamente o que o escritor está fazendo sobre isso daqui. Se nós pecarmos voluntariamente, após termos conhecimento da verdade, e por isso que a fé e a razão andam juntos, por isso que não é fé na fé, eu tenho que racionalizar, entender e compreender a palavra do Senhor e aplicar e me abastecer dela. Se eu peco sabendo que aquilo é pecado, deliberadamente, eu quero fazer isso. Ele fala, não resta mais sacrifício. E está no singular, porque ele está falando do sacrifício de Cristo, porque você foi iluminado pelo Senhor Salvador, pela mensagem de Cristo. E aí você vê, de quanto maior castigo? Porque um dia você viu Cristo, falou, pequei, agi assim e tal, não quero mais isso, quero viver uma vida de santidade, eu quero ser santo como tu és santo, quero ser teu filho e você é meu pai, quero que o Senhor seja o Senhor e eu seja o servo, quero ser teu amigo, quero nascer de novo, quero ter dependência contigo. E de repente você sabe que Deus fala, olha, não faça isso, porque isso é errado. E você fala assim, não, eu vou fazer, depois eu peço perdão? Eu sei que roubar é errado, mas eu vou roubar e depois eu... eu sei que mentir depois eu sei que palavra torpe não deve ser nomeada na nossa boca, mas né? É ter como profano o sangue da aliança. E por isso que é uma guerra ferrenha. É uma guerra que visa te afastar de Deus. E por isso que nós temos que se fortalecer. Temos que estar cada vez mais firmados na rocha que é Cristo e no entendimento da sua palavra. Cada dia mais. Polindo, vamos dizer assim, o novo nascimento. Ok? Este embate entre espírito e carne, que define o futuro eterno, é um ponto crucial na conversão e provém da decisão de cada indivíduo. Todos os dias nós somos confrontados, em vários momentos do nosso dia, sobre o que devemos fazer. Se devemos continuar nos caminhos do Senhor ou se devemos dar uma escapada, darmos uma deslizada deliberadamente. É um ponto crucial. E isso define a nossa salvação.
Isso define o nosso cristianismo, isso define o nosso relacionamento com Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aceitar a Jesus Cristo não é visar garantir a vida eterna em um paraíso, mas demonstrar fidelidade, amor e resiliência ao Senhor. É entrar em uma caminhada sabendo que o caminho é estreito e difícil. Quando aceitamos voluntariamente o convite de Cristo para ir até Ele e modificar a nossa vida, em momento nenhum Ele falou que seria mar de rosas e tudo perfeito. Muito pelo contrário. É estreito, é difícil, você vai ter que lutar contra aquilo que você tanto amava. Você vai ter que batalhar contra aquilo que você praticava. Você vai ter que se esforçar naquilo que era natural e que agora não vai mais fazer. Então o caminho é estreito e é difícil. E isso no dia a dia, em vários momentos do dia. Vamos ler alguns textos, por favor. Hebreus, como eu falei, né? Hebreus 10, nós estamos aí. Vamos ler do 36 até o 39. Vamos também ler Lucas 13, 24. Lucas 9 é o construtor da torre e o rei que saiu à guerra, que tem que se assentar para fazer as contas antes, se dá para ir, ou se não dá para terminar e tal. Aí então, Hebreus, Lucas 13, 24, Lucas 14, 28 a 35. Por favor. Hebreus 10, 36 a 39, pode ser, pastor Diego? Por favor. Sim, por favor. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39 também, por favor. Continuando. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja, é necessário paciência, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário fidelidade para fazer a vontade do Senhor e alcançar a paciência, porque um pouquinho de tempo que há de vir virá. E ele não está tardando. Mas o justo viverá pela fé. Ele viverá por meio da fé. Fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fé que nos faz rejeitar as coisas do mundo. Tem que viver dessa forma. Porque aqueles que se retiram, aqueles que... Não... O pastor Abner gosta de citar uma canção antiga que eu esqueci. Não tem nada não, eita coisinha que faz crente se dar mal, não é isso? Tem nada não, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Isso. Nada não, o que o pastor falou aí? Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram, aqueles que continuam, aqueles que permanecem. O caminho é estreito, o caminho é difícil. Nós permanecemos fiéis ao Senhor. Lucas 13, 24, por favor. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, é esforço. A porta é estreita. Vai chegar um tempo que muitos vão procurar e não vão encontrar. Pouquinho de tempo. O que há de vir, virá. 14, 28 a 35, por favor, de Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz.
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal. Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Não presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obviamente, os irmãos verem que eu confundi os textos, né? O texto de Lucas 9 é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Tome a minha cruz e siga. Lucas 14, ele fala sobre fazer as contas. Ou seja, antes de você aceitar a servir a Cristo, e não é por medo, veja o preço do discipulado. E aí ele vai tratar sobre o sal. Muitas das vezes o cristão, o discípulo de Jesus, ele é tratado como sal. Vós sois luz do mundo, vós sois o sal e todas aquelas coisas. Mas ele fala que se degenerar, o que serve? Aí ele fala, ó, vai jogá-lo fora. E o sentido aqui é que Jerusalém, quando ficava muito frio e para descongelar, eles jogavam o sal insípido ali no pátio para as pessoas não escorregarem. Ele fala sobre isso. Você que era tão bom vai ser pisoteado, vai ser tratado como nada. Então é necessário saber. Eu sei, é difícil, é estreito, eu decidi, então eu vou até o fim. Eu vou caminhar até o fim. Ok? Aplicando analogamente o desenvolvimento biológico humano, o novo nascimento também é constituído em fases iniciais, buscando a maturidade. Ou seja, como a caminhada, é necessário o cristão aparelhar-se, desenvolver-se, aprender cada vez mais, pegar os instrumentos que a palavra de Deus nos ensina, que a pregação nos ensina, a comunhão na igreja nos ensina, e aplicar isso nas nossas decisões, na nossa visão, na nossa vida como um todo. Ou nas palavras de Paulo, edificar-se, é desenvolver-se, é crescer, é sair do básico e avançar no Senhor e compreender cada vez mais as coisas do Senhor. É preciso progredir e crescer diante do Senhor e dos homens aqui. Quero ler Hebreus 5, 13 e 14, 1 Coríntios 3, versos 10 a 13, depois 2 de Pedro 3, 18, por favor. Porque qual... Hebreus 5, 3, Hebreus 5, 13, 14, não é isso? Sim. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja, quem está se alimentando ainda dos rudimentos, da simplicidade, ainda não cresceu, é criança, é menino. O alimento sólido é para os perfeitos, os quais têm sido exercitados, os sentidos têm sido exercitados tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, começa assim com as questões básicas e vamos progredindo, avançando, crescendo, se desenvolvendo e indo além e cada vez mais além naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Crescimento, desenvolvimento. 1 Coríntios 3, 10 a 13, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Veja que Paulo fala, né? Olha, eu apresentei, eu anunciei a Cristo, o Espírito Santo foi lá, fez a obra de vocês, mas vocês têm que crescer. E veja como edifica, como vai ser o seu edifício, sabendo que seremos julgados, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Perdão, todos nós compareceremos. Então veja
Porque no dia, na luz, às claras, ela será provada. 2 de Pedro 3,18, por favor. Antes crescer em Antes, graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei. Crescei. É necessário crescer. Sair da fase do leite e como uma criança mesmo, desenvolvimento biológico. Quando a criança é pequenininha, ela acredita em tudo. Ela acredita, um fala uma coisa, ela acredita, o outro fala outra coisa, ela simplesmente acredita, quase que de uma forma inocente. E ele fala, crescei, cresça na graça, cresça no conhecimento, edifique-se, desenvolva-se, se estabeleça, se fortifique, edifique o seu templo ao Senhor, para que você mude tudo que está à sua volta. Isso é necessário ao novo nascimento. Ok? O cristão consciente da sua escolha, eu sei o que eu escolhi, sabendo as consequências da mesma. Eu sei que virão consequências. É estreito, é difícil, é penoso. E buscando aparelhar-se na fé, no conhecimento e na consagração a Deus, está tentando mitigar, diminuir o embate cruel que ele terá na vida eterna. Ou seja, embates virão, lutas virão, situações difíceis acontecerão, mas eu estou consciente, eu estou firmado, eu sei das consequências e eu estou buscando cada vez mais o Senhor por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da comunhão na igreja. Eu estou me aparelhando, eu estou me fortalecendo, eu estou agregando a minha vida para que eu consiga passar pelo embate, possa vencer a batalha aqui nessa vida cruel, nessa vida terrena que vai ser de forma cruel, sem se retirar. Porque se retirarmos, o Senhor não tem prazer em nós. Então, com fidelidade, com verdade no Senhor. Vamos, só 1 de Pedro 5, 8, versos 8 e 9, e Tiago 4, 7, por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Interessante, né, que a gente conhece muito bem esse texto. Sede sóbrio, vigiai. E Pedro não lança uma possibilidade. Talvez, em um dado momento, em uma determinada circunstância, quando menos você esperar, o diabo pode. Ele fala, o vosso adversário anda em derredor. É uma constância, é uma constatação. O inimigo está aí, bramando quem possa tragar, tentando fazer você desviar, tentando fazer com que você pise, para que você profane o sangue de Cristo. Então, resista na fé, sede sóbrios, vigiai, resistir firmes na fé. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. As aflições estão se cumprindo com todos os irmãos. Fique firme na fé. Sede sóbrios, vigiai. Tiago 4,7. sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Busque cada vez mais o Senhor. Dependência cada vez mais de Deus. É reconhecer que você não consegue. Reconhecer que não tem força. Reconhecer que somente Jesus, somente o Espírito Santo pode nos livrar do mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Buscar ao Senhor. Se relacionar com o Senhor cada vez mais profundamente. Cada vez mais fortalecendo esse vínculo paternal com Deus. Ok? Nós falamos sobre a situação cruenta, né, dos deleites da carne, como
em contraste com o novo nascimento, vamos falar um pouquinho sobre essa guerra. Um princípio insofismável, ou seja, uma verdade que não precisa ser provada, analisada, ela é absoluta. Um princípio insofismável bíblico diz respeito ao caráter da vida humana. Isto é, quem não pertence a Cristo, pertence a Satanás. Só tem dois caminhos, céu ou inferno. Ou pertence ao Senhor Jesus, que te comprou na cruz do Calvário, ou não aceito, não quero, não desejo, pertence a Satanás. Ponto final. Isso é absoluto, isso é um princípio absoluto na Bíblia. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Mateus 12:30, por favor. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra mim. Simples assim. Dessa forma, quando alguém confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, automaticamente declara o diabo como seu inimigo, rejeitando as suas obras. E, consequentemente, a retaliação vem. O diabo ele tem tanto apreço pela minha vida que ele vai retalhar, ele vai fazer aquela coisa... Não, ele quer que você envergonhe a aliança eterna. Quando você aceitou a Jesus, você aceitou a aliança com Deus, você aceitou o perdão de Cristo, você agora é filho de Deus, pertence a Deus, então o que ele quer? Eu gostava tanto dele que eu vou atrás dele. Não, ele quer que você caia para falar, não foi por isso aí que você morreu? Jó mostra um pouco dessa tendência do inimigo querer envergonhar a Deus, né? Menosprezar a Deus. Então a retaliação vem, não porque nós somos, né, a coca do verão, o ó do borogodó, qualquer coisa preciosa aos olhos de Satanás. Não, vem para que, pela nossa queda, nós possamos profanar a aliança, o sangue da aliança eterna, e envergonhar o nome de Deus, e ele chega lá, tá vendo? Mais um que você morreu e tá aí, ó. Então, é por esse motivo que a retaliação vem. 2 Tessalonicenses 2, versos 4, João 10, 10, Efésios 6, 10, por favor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Veja que Satanás ele não está numa luta específica contra mim e contra você. Ele está numa luta contra Deus. Ele se opõe a Deus. E ele quer fazer com que eu e você caia para envergonhar, para blasfemar contra Deus. Te usar para falar, aí, tá vendo? João 10, 10, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a obra do inimigo. A retaliação dele é dessa forma. Ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. E ponto final. Efésios 6, 10, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente enfrenta isso? O ladrão, aquele que rouba, aquele que é um assassino, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque cada vez mais a Deus. Fortalecer a dependência com Deus nessa guerra. Neste contexto de guerra é preciso atentar para alguns pontos importantes. E aqui nada de novo, nada que nunca foi falado aqui. Com a ascensão de linhas doutrinárias espúrias, né, que tornam o cristianismo vazio, que tornam um cristianismo manipulável, o entendimento de batalha espiritual foi amplamente afetado. Por um lado, o show midiático é feito quase tornando um demônio convidado especial da noite aí, né? Fica para você trazer a sua mente. E por outro lado, o completo desdém sobre o tema. As pessoas não acreditam, não tem isso não, e relegam, e menosprezam. Onde a parte expulsarão os demônios da grande comissão, ela é completamente esquecida. As pessoas estão voltadas só para o eu,
só para o evangelho temático, só para a situação do agora. Uns dão muito valor e os outros largam de mão, se esquecendo, né, da própria grande comissão. Um ponto que precisa de grande discernimento e maturidade é que a guerra vivenciada nem sempre tem ação direta de Satanás e seus companheiros. Assim, é errado atribuir tudo de errado à ação direta dele. Não, tudo que dá de errado na minha vida é obra do inimigo, é obra de Satanás. E aí qualquer coisa é obra de Satanás. Não é. Há consequências, há situações, há desenvolvimentos que aconteceram e que a consequência vem. Não tem como jogar uma pedra num lago e esperar que ele não produza ondas. Então há sim situações que são de Satanás e há outras situações que não são. Vamos aí em Tiago 1, versos 14 e 15, por favor. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Dentro daquilo que a gente já falou, todos os dias você se depara com decisões que precisam tomar. E há consequências das decisões que você toma, de ambos os lados, de ambas as situações. Mas dentro do erro, cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. E aí segue-se a sequência fatal. A concupiscência dá à luz do pecado, o pecado sendo consumado gera a morte. E é aquilo, envergonha o nome de Cristo. Então, de certa forma, há situações que têm interferência espiritual e tem outras que são consequências naturais neste mundo. Também é errado ficar atribuindo importância exagerada aos demônios. Como já falei, né? Tudo é culpa dele. Além de ficar atribuindo alcunhas pejorativas, ficar dando nomes. Eu tenho uma agonia quando as pessoas vão falar e começam a atribuir apelidos de desdém sobre Satanás, menosprezando ele, né? E a gente sabe que tem coisa muito séria e tem gente que brinca com isso. Então, não se deve atribuir atenção exagerada, nem menosprezo. Tem que saber que o diabo é um leão. Imagina você numa jaula com um leão. Você não vai menosprezar. Você tem que ter atenção e cuidado. E isso é extremamente importante. Vamos, por favor, Salmos, capítulo 8, versos de 4 a 8, e depois Romanos 16, 20, por favor. E é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Veja que o salmista está falando sobre a obra de Deus, está falando sobre a atenção que Deus dá ao homem. E ele fala, qual é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste que os anjos. E aí, muitas das vezes, a pessoa está se sentindo lá em cima. E aí, zomba de Satanás, faz um monte de coisa, e aí depois o negócio fica feio. Então é errado. Trata o Satanás como a palavra de Deus trata. Haja como a palavra de Deus ensina. E nada de ficar brincando com o inimigo. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aí, né, fica aquela musiquinha, né, que pisa na cabeça do inimigo, faz com a cabeça do inimigo, e não é isso que a palavra de Deus fala. Fala que em breve, lá, quando acontecer, lá nos eventos apocalípticos, né, em breve, Deus esmagará debaixo dos nossos pés. Até lá, ele está aí, como um leão, bramando, buscando quem possa tragar. Então, não atribua tudo a ele, não menospreze a ele, não zombe dele.
Trate ele como a palavra de Deus determina, com os nomes que a palavra de Deus fala a seu respeito e com as ações que Deus faz a respeito dele. É expulsar, não é ficar conversando e trocando ideia. É saber como se portar. É uma guerra. Guerra não se brinca com o inimigo. Ok? Continuando. Como eu falei, alguns pontos gerais precisam ser reafirmados, tá? E a gente já se encaminha para o final dessa segunda parte. Primeiro ponto, Deus é soberano. Isso significa muito mais do que uma declaração triunfalista. É uma verdade absoluta. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Todos. Vamos, Mateus 8:31, e vamos lá em Jó. Jó, capítulo 1, verso 12, por favor. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Veja, eles estavam sendo expulsos pelo poder de Deus e se submetendo a Deus em Jesus Cristo. Permite-nos, por favor. Se o Senhor nos permitir, nós vamos para a manada de porcos. O Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor, Deus. Jó, capítulo 1, verso 2, por favor. 12. 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor é soberano sobre Satanás. Tudo está na tua mão, mas em Jó você não vai colocar a mão. E Satanás cumpriu cabalmente. Então, Deus é soberano, não deve ser uma declaração triunfalista, tem que ser uma verdade na nossa vida. Seja no bem, seja na situação complicada, seja na calmaria, seja na tempestade. O Senhor é soberano. A soberania divina é atacada de todas as formas imagináveis, principalmente pelo mundo secular que tenta provar a inexistência de Deus e que suas obras são um grande acaso. Todavia, o principal combate se dá na mente cristã, onde situações desfavoráveis servem para uma razão questionadora e um tanto obscura. Porque se Deus é Deus, isso se fez assim. Várias pessoas se deparam com essa questão. Poxa, se Deus é soberano, se Deus é poderoso, se Deus ele é bom, por que isso se fez assim? Por que isso se deu assim? Né? E aí, muitas das vezes, as pessoas ficam chateadas com Deus por acreditar que Deus fez alguma coisa de errado. Né? A resposta é complicada, né? E desafiadora. Porque se fez assim, porque ele é Deus. Deus é soberano e não cabe a nós, mentes limitadas e lineares, compreender aquele que está fora do tempo, que formou tudo que há nos céus e na terra. Deus é Deus. Ponto. Nós somos criatura. Ele faz o que lhe apraz. O homem tem a presunção de tentar equacionar tudo dentro de uma ideologia de bondade e amor padronizado pela mente. Ah, não, isso é amor, isso é bondade, então isso aqui é a figura de Deus. É difícil entender as mazelas decorrentes da queda, em especial a imaginar Deus como um herói conforme a imaginação da literatura. As pessoas criam personagens fictícios, escrevem livros, quadrinhos, desenhos e afins, e aí a gente, isso aqui é um herói, ele é bom, ele faz o bem, pratica a justiça e tal, então quase que emoldura Deus dentro daquele personagem imaginário da mente humana. É difícil pensar na bondade divina quando ocorrências catastróficas ocorrem e diante delas encontrar conforto. Né? Acontecem, né, situações que mexem com o nosso emocional, perdas difíceis, e aí a gente tem que encontrar conforto em nos submeter a Deus, em abaixar a cabeça e falar: Senhor, Tu és ainda meu Deus, meu Senhor, meu soberano, o Senhor vai continuar fazendo o que lhe apraz. É difícil. Mas a verdade real, e aqui eu volto ao conceito que a gente iniciou hoje falando,
é que não somos capazes de julgar a obra que se está sendo realizada. Somos chamados a confiar e crer que o Senhor é soberano. Ele é Deus. E que por isso ele não deve satisfação a ninguém. Deus está fazendo a sua vontade e ele não deve satisfação a ninguém. Nós somos criatura. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, e vai fazer tudo que for perfeito, tudo que a sua vontade assim determinar. E ponto final. Queria ler Romanos 9:20, Isaías 45, verso de número 9, e Jó, capítulo 2, verso de número 10, por favor. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, perdão, é o 20, né? É isso. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Lá no Salmo a gente leu, um pouco menor fizeste que os anjos. E aqui Paulo está tratando, como que a gente vai questionar ou colocar Deus em uma situação, ó, você tem que vir aqui e me dar explicação por que você está fazendo isso aí. Ele não deve essa satisfação. Foi ele que nos criou. E nós devemos nos submeter a ele. Isaías 45, verso de número 9, por favor. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Caco entre cacos de barro. Como que nós podemos contender contra o Senhor? Como nós podemos querer que Ele se justifique a nós? Não existe essa opção. O Senhor é Deus, justo e soberano. Jó 2, verso de número 10, por favor. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A mulher está lá falando, amaldiçoa esse teu Deus, você ainda vai guardar isso daí. E começou a buzinar na cabeça de Jó. Ele fala, você fala como uma doida. Deus nos deu o bem, agora chegou o mal. Ué, Deus continua sendo o Altíssimo, o Soberano, o Poderoso. Eu não ia ler não, mas vamos lá também. 41, do mesmo livro aí, Jó, verso de número 11. Quem achar, por favor, leia para mim, por gentileza. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe. Por isso, o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem primeiro me deu? Quem? Deus está falando, quem foi que me beneficiou? Quem foi? Tudo que está debaixo do céu é meu. Se é dele, ele faz o que ele quer. Tudo que está debaixo do céu é do Senhor. Ele não deve satisfação a ninguém. Segundo ponto, Jesus já teve completa vitória. E novamente, esta afirmação é absoluta. A obra de Cristo não é meia, completa. Para mim ser salvo, eu tenho que também contribuir com isso. Nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, que consumou e pagou os pecados lá na cruz do Calvário. Os pecados estão pagos. Quando nós nos refugiamos em Deus, encontramos justificação, como também foi falado no domingo. Jesus teve completa e total vitória. Hebreus 2,14, por favor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilasse. Ele não o deixou ferido em coma, induzido na UTI espiritual. Ele aniquilou o que tinha o império da morte. Ou seja, por meio de Cristo, nós temos a vitória. Por meio de Cristo, os nossos pecados são pagos. E isso é absoluto. Lembrando
de outro tempo, que a vitória de Cristo possui um triplo caráter. Primeiro, a sua vitória declarando o seu direito de domínio. Aqui é importante relembrar o tal vitória associa-se ao período intertempora, na cronologia do arrebatamento, que nós estudamos. O bema, local de dignidade, onde o mestre receberá a devida glória por meio daqueles que serão examinados. O dia o declarará, porque a obra de cada um será provada como pelo fogo. Nós somos examinados. E aí Cristo é coroado por aqueles que se esforçaram, que se dedicaram, que buscaram viver a vida em santidade. Ao mesmo tempo que é consagrado como rei que virá governar a terra. Por isso que é o período intermediário ali, tá? Dentro da escatologia. Bem como conceder galardão aos seus irmãos. Ou seja, essa vitória coroa Cristo como rei, propriamente dito, que vai vir sobre a face da terra, bem como concede a cada um dos cristãos que chegaram no céu o galardão prometido. Então esse é o primeiro caráter da vitória de Cristo, por isso que ela é completa. Cristo coroado, os cristãos galardoados e a preparação para vir à terra, para reinar durante 1000 anos. Segundo, sua vitória condena o pecado. A gente já até leu isso aí. E estabelece cabalmente a sua sentença. Né? A vitória de Cristo condena o pecado e o diabo. Ele é preso no primeiro momento, depois lançado no lago de fogo e enxofre. Um ponto crucial é que o objeto pecado tem a situação resolvida por meio de Cristo. Isto é, aqueles que são afligidos pela consequência espiritual do pecado por meio de Jesus Cristo. Está errado ali escrito. Sua obra e vitória na cruz tem a vitória da absolvição dos seus pecados por meio do sincero e genuíno arrependimento. Ou seja, o objeto pecado, aquilo que nos condenava e nos levava para a morte, ele é aniquilado, ele é retirado por meio da ação de Cristo Jesus. Então somos declarados justos, justificados em Deus por meio da vitória na cruz. Ok? O terceiro ponto dessa vitória completa: consolida os seus discípulos que, assim como ele subjuga o mal em seu nome, eles têm poder e autoridade para fazerem a obra de Deus em sua plenitude neste mundo. Expulsar demônios, curar os enfermos, anunciar a Deus. A vitória de Cristo é completa e nos concede o poder, nos concede a autoridade de anunciar Ele como Senhor e Salvador neste mundo. Ok? E, finalmente, o terceiro ponto dentro dessa questão da guerra, a Bíblia e o próprio Cristo alertam a vigilância constante. O combate é fora, no mundo secular, os prazeres da carne que aí vivenciavam, e dentro, né, o nosso desejo, a nossa inclinação. Isto é, no mundo e no próprio homem. E por isso nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar atentos a todo o momento. 1 de Pedro, verso 5, capítulo 5, verso de número 8, por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, atentos, vigilantes. O diabo está aí. Então os combates são fora e dentro ao mesmo tempo. Mas a vigilância não consiste em saber o que é mal ou vê-lo de longe e tentar se afastar. A vigilância requer consagração. Isto é, fortalecimento em Deus por meio de um relacionamento mais íntimo e dependente, assim como o aparelhamento com as armas espirituais. Isso é vigiar, é se relacionar, é trazer cada vez mais a mente de Cristo, é cada vez mais seguir as pisadas, a conduta de Cristo e saber usar e saber quais são as armas espirituais.
Para finalizar, vamos lá em Marcos 9, versos 28 e 29, por favor. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos tentaram expulsar um demônio, não conseguiram. Jesus foi lá, repreendeu, deu uma cutucada nos discípulos, e depois eles foram perguntar: por que, Senhor? E ele fala: só sai com jejum e oração. São as armas? Não, isso chama-se intimidade com Deus. Ser íntimo e mais dependente do Senhor, porque as coisas se sujeitam a Deus, ao Senhor, que tem domínio sobre tudo. E com esse domínio, com esse relacionamento, com esse vínculo, com essa dependência, cada vez mais Ele nos concede força e vigor para pelejar nessa grande guerra. Amém? Dúvidas, questionamentos, colocações, comentários?